texto literário, então, ele difere um pouco de um texto jornalístico, por exemplo, descreve um fato comum que não chegaria a ser literário. Pode até ser literário, um jornalista que se dispõe a escrever literariamente. Mas se for um texto apenas descritivo de um fato, apenas, não é literário. O que seria, então, um texto literário? O que tornaria um texto literário? Existem duas gramáticas, que eu diria. A gramática da linguagem, que são as regras da construção de uma língua, e a gramática literária, que são as convenções literárias. Nós vamos falar um pouco dessas duas, bem rapidamente. Literatura vem do grego litera, litera que significa palavra. É uma forma de interpretar, ler a vida e exprimir as emoções do ser humano com uma subjetividade inerente, né? Tendo essa subjetividade, são um dos itens que a gente pode dizer que seria fundamental a um texto ser literário. Tratar da subjetividade das emoções humanas, da complexidade do ser humano. É um item já que nos mostra que aquele texto tem um pouco de texto literário, né? A estética da linguagem, a própria construção da linguagem, como você constrói, o uso das figuras de linguagem, os simbolismos que estão ali dentro, as metáforas utilizadas, tudo isso ajuda a tornar o texto literário. Se um texto não tem essas questões, subjetividade, simbolismos, ele não é literário. Então, alguns pré-requisitos para o texto literário são, resumindo, subjetividade, simbolismo, metáforas. As figuras de linguagem ajudam muito nisso. E o próprio caráter ficcional. O escritor ele reinventa a realidade. Reinventa a realidade a partir de observações do mundo. E cria novas realidades. Essa que é a mágica da literatura, né? Criar novas realidades de acordo com regras também que devem ser obedecidas para dar verossimilhança. A gente tem o conceito de verossimilhança que é importante ser observado. As regras do texto elas têm que ser observadas, as regras internas do texto, né? Da história, as regras da história, para representar direito o real. E a suspensão da descrença é aquele momento em que o leitor ele sabe que aquilo é um texto ficcional, mas ele deixa de pensar que ele é ficcional e acredita que é realidade para que ele tire proveito daquilo. Ele suspende a descrença, é um pacto de suspensão da descrença. É um termo cunhado pelo poeta Coleridge, em 1800 e pouquinho. Você suspende a descrença, deixa de acreditar que aquilo é ficção, acredita que é verdade. É um dos itens aí que estão dentro do texto literário. E o último aqui que eu trago é a plurissignificação. Tem vários significados. Se você descrever um fato jornalístico, houve um assalto na casa do prefeito, todos foram presos. Deu a notícia ao jornalista. Você não tira outros significados dali. O leitor, ele não tem mais elementos de tirar novas histórias a partir daquilo. O fato foi dado, o que aconteceu foi dado. Para que esse texto que eu acabei de citar se torne um texto literário, ele precisa ter ferramentas, essas que a gente citou, de subjetividade e a plurissignificação de extrair novos significados da história. Quando o leitor consegue extrair novos significados da história, ele está apto a ser um texto literário.